Quero trazer aqui para vocês um assunto polêmico e um assunto delicado, que é sobre masturbação e pornografia. Eu já trouxe esse assunto outras vezes aqui, mas sempre é bom trazer mais informações, trazendo clareza nesse lugar, né? Adiantando que este é o meu trabalho, então não existe certo, não existe errado, não existe bonito, não existe o feio, existe informações, né? E eu, como terapeuta, o que eu vejo nesse assunto é que a maioria toca diretamente, né? Vai direto ao ponto, né? Na masturbação. E muitos da minha idade para cima não tiveram esse movimento da pornografia, não tiveram esse contato com a pornografia. Se tiveram, foi muito pouco. Na sua maioria, não, porque era tudo muito restrito, né? Existiu muito problema com a religião, com a educação, né? Enfim, tudo muito não podia, principalmente nós mulheres. Não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Entretanto, existe muitas pessoas que ficaram no seu mental, imaginando, no imaginário, imaginando, em vez, né, não foram para a pornografia diretamente, mas a sua imaginação fluiu, né? Por quê? Na cabeça delas, isso era mais livre, isso não tinha censura, então, tipo, eu não estou fazendo algo errado. A pornografia é errado, mas eu imaginar para me masturbar, não. Mas isso, gente, que eu estou dizendo aqui, bate muito com cada pessoa de acordo com a sua criação. Sim, de acordo com a sua criação, para vocês verem como tudo está lá na nossa infância. Nosso cérebro é um tipo de um computador, ele vai recebendo informações. E você lá na infância vai recebendo um monte de informações que nem suas são dos outros, que não pode, que não deve, que é errado, que é sujo, que é pecado, que é isso, que é aquilo, e você vai trazendo isso como uma verdade. E dentro desse lugar, né, a gente vai criando as nossas repressões. Mas, se você aí se acha uma pessoa livre, né, sem repressão sexual nenhuma, uma pessoa tranquilona, de boas, né, eu como terapeuta lhe digo que eu acho muito difícil. Porque todos nós temos o nosso subconsciente, né, reservando aquelas crenças que nos limitam, que nós obtivemos na nossa infância. Volto a falar, colocar informações que nem nossas eram, dizendo que não podia, que isso, que aquilo. E por mais que hoje a gente tenta estar consciente, a gente não é direcionado por elas, né? A gente está num consciente, porque a gente não está num consciente o tempo todo. A maioria do tempo a gente está fazendo coisa inconscientemente. Exemplo, respiração. A gente nem respira consciente, a gente respira porque está vivo, mas não é uma respiração consciente. Por isso que tem tantas crises tipo de ansiedade que podiam ser evitadas, não estou dizendo que vão ser eliminadas, mas ajudam muito quando você traz consciência na respiração, né? Fora outras coisas como a presente no presente, né? E que se nós tivéssemos consciente, na maioria das vezes não faríamos certas coisas, mas se fizéssemos, talvez faríamos de uma outra forma. Exemplo, a masturbação. Então, a pornografia e a masturbação, existem muitas controvérsias, né? Uns dizem que pode, outros que não pode, um diz que é pecado, outros que não é, outro diz que é sujo, outro diz que não é, e assim vai, né? E dentro desse lugar existe a vergonha, a culpa e o medo, né? A minha pergunta, e por quê? Porque daí a gente acha que está fazendo uma coisa errada, né? E a minha pergunta para você é a seguinte: se alguém te pegasse te masturbando, qual seria a tua reação? Né? Como é que você reagiria? Você já passou por essa experiência? Você já passou, vamos supor que agora nesse exato momento você estivesse se masturbando e você fosse pego em flagra, né, para a tua parceria, independente homem ou mulher. Qual que seria a tua reação? Você chamaria ela para brincar? Você tentaria conversar ou ela fazia de conta que nada tivesse acontecido, né? Por que eu falo sobre isso, gente? Porque para a maioria dos homens, porque eu atendo sim muitos homens, né? É tudo beleza, é tudo legal, não tem problema nenhum. O discurso é lindo, né? Masturbação, eu me toco, eu isso, eu aquilo. Ou eu não me toco, não, eu não vejo pornografia, né? E a pessoa toda pornográfica, né? E é de boa esse movimento, né? E aí, se uma pessoa te pega se masturbando, ou ela sabe que você se masturba, né? O que te acontece? A maioria das vezes bate uma vergonha. E se bate uma vergonha, bate uma culpa. E aí, tá de boa mesmo? Tá legal mesmo pra você? Tá leve isso? Né? Será que esse discurso todo que eu escuto no meu consultório, né? Que eu escuto dos homens, é verdade mesmo?
né? Porque a grande maioria, a maior parte desses homens que eu percebo em consultório, em atendimentos e rodas, assim, quando a gente está, é que no corpo da gente, independente homem ou mulher, existem registros, né? Existe registro de repressão. O que são essas repressões? Quando a gente era pequeno, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, e a gente vai perdendo a nossa essência, a gente vai sendo reprimido, sendo cortado, né? E aí tem muita coisa que envolve nisso. Envolve medo, envolve vergonha, envolve culpa, né? Sempre. E o mais interessante, gente, a gente foi criado nesse lugar da vergonha. A gente cresceu nesse lugar da vergonha, porque a gente escutava assim, não, masturbar é pecado, masturbar é feio. Se tu quiser, faz escondidinho e faz uma rapidinha. E dentro desse lugar, do escondidinho e da rapidinha, nós foi criando uma reação no nosso corpo de condicionamento genital, né? Porque o nosso corpo está adormecido. E se você, não sei se você consegue perceber, analisar, mas você sempre se masturba da mesma forma e do mesmo jeito, sempre mesmo do mesmo, uma vida toda. Olha que louco, né? E isso a médio e a longo prazo traz problema pra gente, né? Faz a gente se sentir mal nesse lugar da masturbação, então, né? E pior ainda, não saber lidar com isso, não saber conversar, falar sobre. Quantos homens que eu vejo, quantos que têm problemas de comunicar isso. Se eu não tenho condições, eu não tenho uma intimidade ao ponto de conseguir falar com a minha parceira que está comigo uma vida toda, um parceiro que está comigo uma vida toda, tu acha que eu vou conseguir falar para um terapeuta? Eles vêm cheio do discurso incrível, assim, ó, menos a verdade que tinha que ser falada. Né? Procurar um médico, então, daí já acha que tem que ir direto para uma pílula azul, ou sei lá, para tanta coisa, né? Mas não consegue ter essa verdade com eles, dessa condição de fala. A maioria, quando chega, porque o problema já tá ali, ó, batendo na porta, faz, ó, já atravessou a porta, já arrombou a porta, e ainda a pessoa não percebeu, né? Porque falar entre amigos, aquela brincadeira toda é muito fácil, né? É muito tranquilo. O problema é falar realmente para quem precisa quando eu realmente tenho um problema. Só que o impressionante disso tudo é as mulheres. As mulheres, quando elas são pequenas, se masturbam, são adolescentes, se masturbam, vêm para a mulher adulta, se masturbam, elas também entram nesse lugar da vergonha, da culpa, do medo, né? Tipo de ser descoberta. Entretanto, a mulher que foi criada também nessa repressão e ela vem para um autoconhecimento, ela vem para um despertar da sua potência, do seu corpo, do seu sentir, do seu prazer, quando ela descobre, né, esse lugar da masturbação, quando ela traz esse autoconhecimento quando adulta e começa a se masturbar e gosta dessa prática e ainda tem uma coisa melhor ainda, ela tem um entendimento dessa prática da masturbação sobre a postura dela, ela não tem mais vergonha de conversar sobre. E muito pelo contrário, ela dá altos feedbacks sobre o seu corpo e o que a masturbação a levou, né? Porque ela não fica só mais na genitália. Ela saiu desse lugar, então, né? Da genitália, né? O que eu vejo nesse lugar, gente? Eu percebo que o nosso corpo traz registros, muitos registros de vergonha, de medo, né, de culpa. E esse movimento todo atrapalha, sim, o nosso processo em vida, no social, no profissional, no financeiro, nas nossas relações afetivas ou não, e principalmente nas nossas relações sexuais. E aí eu pergunto para você, você já se tocou disso? Já observou isso em você? Né? Lembrando que sexualidade não é sobre sexo, é sobre eu. É várias áreas da minha vida. Como eu sou, como eu me sinto, como eu me percebo, como eu me vejo, como eu falo. Isso é sobre sexualidade. Né? Não é sobre o sexo propriamente dito. Então, olhe para você com amor. O Tantra te faz esse convite de você sim se perceber, sentir e vai lidando elevando sim o seu prazer, porque o seu prazer não é sobre sexo, né? Não é sobre a sua genitália, é sobre habitar o seu corpo e saber viver, porque libido é vida é movimento, e aí como está a tua vida, né? Lembrando sempre que é por você e para você.